Muito bem-vindos e bem-vindas ao Fórum CICB de Sustentabilidade 2025. É uma honra para a gente tê-los aqui para o debate de ideias e inovações da cadeia do couro. Este é o nosso encontro anual, onde se compartilham cenários futuros e tendências para o setor. Temos um imenso orgulho em contar com o seu prestígio nessa verdadeira jornada de aprendizado e relacionamento. Vamos juntos mais uma vez? Mas antes, lembraremos da nossa história em um vídeo muito especial. Ano a ano, estamos construindo uma indústria de couros mais forte com o Fórum CICB de Sustentabilidade. É assim desde 2012 e recordaremos essa trajetória, temas, pessoas, empresas e debates agora. Uma salva de palmas, essa história tão bonita. Como vimos, então, temos uma longa história de compromisso com a indústria, promovendo diálogos e caminhos para a cadeia do couro. Será assim novamente neste ano de 2025, nesta edição do Fórum CICB de Sustentabilidade, que tem o tema central avaliação de ciclo de vida na indústria do couro. Antes de darmos início às palestras, assistiremos aos vídeos dos nossos patrocinadores, Stahl Leather e Abramec com Master, NBN, Miquelon e Brainpack, e também do Inspira Mais.
Muito bem, e o Fórum CICB de Sustentabilidade é uma realização do Brazilian Leather, projeto que é uma parceria entre o Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil, o CICB, e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil. Em 2025, o nosso encontro tem como tema central a avaliação de ciclo de vida na indústria do couro. O nosso agradecimento inicial é para a FENAC Experiências Conectam, realizadora desta 48ª FIMEC. Os nossos patrocinadores Gold são Stahl Leather, Abramec com Master, NBN, Miquelon e Brainpack e Minerva Leather. Os patrocinadores Silver são Getty, Viposa, Ivan Couros e Sincurt. Um agradecimento especial às empresas associadas ao CICB presentes aqui hoje e aos membros do Conselho Diretor da entidade. Estamos com tradução simultânea em português e inglês, e você pode retirar o aparelho transmissor da tradução com a nossa equipe logo na entrada do auditório. Haverá 2 palestras proferidas em inglês. E teremos um painel final em que serão lidas perguntas da audiência. Os seus questionamentos poderão ser encaminhados por meio de um QR Code impresso na programação que você recebeu. Lembre-se de se identificar na mensagem com o seu endereço eletrônico. E não está previsto um intervalo no Fórum CICB de Sustentabilidade 2025. Portanto, ao fundo do nosso auditório, nós temos café, água e alimentos à sua disposição durante todo o evento. Havíamos programado para este início de tarde a palestra de Jorge Viana, presidente da Apex Brasil. No entanto, houve uma mudança em sua agenda e ele não pôde estar presente conosco aqui. E, com isso, nós teremos a palestra de Ricardo Andrade. O Ricardo é assessor de sustentabilidade do CICB. A sua apresentação será sobre o Guia CICB de Matéria-Prima, Padrões e Melhores Práticas para o Monitoramento e Rastreabilidade de Peles Bovinas na Cadeia do Couro. Esta é uma pauta fortemente ligada à avaliação de ciclo de vida da nossa indústria. Muito bem, então, seja bem-vindo, Ricardo. Eu vou lhe chamar ao palco, então, para darmos início à programação. Bem, boa tarde a todos, muito bem-vindos ao nosso fórum. Com imensa satisfação que recebemos todos aqui para tratar esse tema, que é um tema super relevante. Ficamos super empolgados de poder trazer esse tema nesse momento. É um tema que a gente, na verdade, esperava tratar esse tema um pouco mais para frente, né? Mas o mundo está enfrentando aí um desafio global com relação às mudanças climáticas e muitas coisas têm se apresentado de forma diferente com aquilo que a gente vem trabalhando. Então, a gente, com muita satisfação, está trazendo esse tema, que é um tema bastante relevante, principalmente na questão de como a gente vai tratar as nossas produções, a produção de couro, de que forma que a gente vai responder às exigências do mercado, de que forma que a gente vai atender às diversas demandas dos nossos clientes e parceiros em todo o mundo. Então, acredito que hoje a gente vai ter aqui, junto com os nossos colegas palestrantes, um momento de muita reflexão, um momento onde a gente vai poder entender um pouco melhor como funciona essa questão do impacto da nossa produção no negócio como um todo, no negócio do couro. E então a gente está trazendo essa perspectiva e a gente vai trazer aqui o guia de CICB, matéria-prima. Eu não sei aqui, levanta a mão quem aqui já viu o guia, quem conhece o guia. Que bom, então se eu precisar de ajuda, eu sei que alguns colegas aqui podem nos ajudar. Tá? Mas o que a gente traz do guia em relação ao link com o assunto que nós vamos trabalhar hoje essa tarde? Bem, para que a gente possa entender os impactos da nossa produção, da produção do couro, em relação ao meio ambiente, em relação às mudanças climáticas, em relação ao respeito aos direitos humanos,
você precisa obrigatoriamente saber a origem e de que forma que esses produtos são processados, né? Então, esse guia ele nasceu, tá, de uma demanda do mercado em relação a uma maior clareza de quais seriam as informações e quais seriam os processos necessários para que nós pudéssemos comprovar a sustentabilidade da nossa produção, né? Então, essa foi a demanda que a gente trouxe e aqui a gente vai compartilhar com vocês um pouco como nasceu toda essa história. Então, o que o guia o que é o guia, na verdade? O guia ele é uma ferramenta que visa a implementação de procedimentos para obtenção da rastreabilidade e compliance das peles geradas no frigorífico. Ou seja, o couro ele nasce a partir do abate dos animais. Antes que os animais sejam abatidos, a gente não tem essa matéria-prima. Quando essa matéria-prima é originada na indústria, ou seja, no frigorífico, é muito importante que as informações que estão vinculadas a esse animal, elas também façam parte do conjunto de informações que darão para nós a procedência e a qualificação de uma produção sustentável. Então, o guia, como objetivo, oferece transparência, na medida que é possível, através do guia, se determinar a rastreabilidade do produto até o frigorífico, imaginando que o nosso fornecedor é o frigorífico, e, claro, o frigorífico, sim, tem o seu fornecedor, que é o produtor, que tem que também estar participando desse processo, informando os seus dados, informando o seu modelo de produção, para que a gente possa ter essa clareza de como funciona toda essa cadeia. Conformidade. Ele apresenta conformidade porque ele traz uma série de procedimentos que permite você rastrear durante todo o processo, todo o ciclo do produto, daquele produto que foi gerado naquele frigorífico e que depois vai ser enviado para o curtume. Então, a conformidade também é um aspecto muito importante. Quando a gente fala hoje, por exemplo, de legislações de demandas internacionais, como a União Europeia, é necessário que você tenha esse padrão de conformidade para que você possa gerar o compliance desse produto. A confiabilidade, uma vez que você está tratando de procedimentos bastante restritos em relação ao processo de produção, então, através dessa conformidade, é possível você checar em cada etapa do processo qual é o impacto daquele processo no seu sistema de produção. E confiabilidade, porque todos esses dados apresentados no guia, eles têm como base os dados MRV, que são dados mensuráveis, relatados e verificados. Então, são dados que muitas vezes vão ser utilizados com base de governo, com base de dados fornecidos pelo governo, informações oficiais que te permite você agregar esse compliance ao produto. Tá? Entre os benefícios do guia, nós temos a melhora da qualidade das informações, o que permite uma melhoria no sistema de produção, nos seus processos. Em se tratando de avaliação de ciclo de vida, isso é fundamental, né? Porque você tendo a informação de como funcionam os processos, você pode interferir nesse processo de forma a melhorar esse processo. Então, é muito importante essa informação. A gestão de riscos, que é justamente você minimizar os riscos dentro do processo de produção, né? E também você pode trabalhar a nível de fornecimento a mitigação de riscos, ou seja, será que esse produto que eu estou comprando, ele traz com ele um atestado de conformidade? Como que eu faço para saber se essa minha cadeia ela está embutindo um risco associado, por exemplo, a trazer produtos que venham de produção de áreas que foram desmatadas sem autorização, de áreas que não respeitam os direitos humanos, de propriedades que não respeitam as questões ambientais. Então, é muito importante nesse sentido. O aumento da competitividade, que justamente é a diferenciação que a gente pode ter oferecendo um produto qualificado e um produto confiável, né? E a sustentabilidade, que é justamente a junção de todas essas coisas. Um produto
confiável, com garantia de origem e que possa ser certificado ou auditado. O guia, basicamente, é um processo, é um procedimento com orientações e recomendações para o processamento da matéria-prima. Tá? Essas ações são realizadas pelos atores. Tá? Nesse caso, os atores envolvidos na produção do couro são os produtores, são as certificadoras e órgãos de certificação, são as indústrias e são os curtumes. Né? Então, cada um dentro desse processo do guia, ele tem uma responsabilidade para com esse processo. Então, todos esses atores, eles vão trabalhar no sentido de fornecer informações que forneçam as garantias com relação à rastreabilidade e o status socioambiental que vai estar atrelado àquela pele. Então, a gente dividiu aqui, para ficar um pouco mais simples, em 5 processos. Tá? Então, o primeiro processo que a gente tem são a classificação dos fornecedores. Quando a gente fala fornecedores aqui, nós vamos estar falando de pecuarista, ou seja, do produtor. Né? Então, qual é o tipo de animal que esse produtor está entregando no frigorífico, e a partir dessa classificação, a gente segue o nosso processo de identificação. Nesse caso, em se tratando da rastreabilidade, a gente aqui no guia, que esse guia, na verdade, ele foi desenvolvido pelo CICB em colaboração com o Ministério da Agricultura, com a Associação Brasileira de Exportadores de Carne, com a Imaflora, que é uma organização não governamental. Então, a gente trabalhou em conjunto, em colaboração, em parceria com outros atores, para que a gente pudesse ter um entendimento de como funcionaria a cadeia. No caso da classificação dos animais, a gente tem nos 3 primeiros itens aqui, os animais direto e indireto, a gente tem animais que seriam identificados individualmente. Mas, Ricardo, os animais ainda não são identificados individualmente, somente uma pequena parte da produção. Sim, isso é verdade, mas nós já temos alguns protocolos e já temos alguns trabalhos que são realizados com animais identificados individualmente. Então, a gente aproveitou essa solução técnica que já existe no mercado para que a gente pudesse identificar quando o animal chega no frigorífico, se ele está identificado com um brinco ou outro elemento de identificação, ou se ele não tem essa identificação, e a identificação que será feita através do lote que chega no frigorífico. Então, nós teríamos animais não individualizados. Tá? Hoje, mais de 99% dos nossos abates são com animais não individualizados, ou seja, os animais não contêm aquela identificação individual. Mas, no caso, por exemplo, de fazendas que têm um ciclo completo, ou seja, aquelas fazendas onde o animal nasce e ele vai ser enviado do frigorífico a partir daquela fazenda, a gente pode classificar aquela fazenda como uma fazenda que tem condições de entregar essa rastreabilidade desde a origem. E também a gente tem os animais hoje que chegam nos abates de forma geral, que não tem essa identificação, e a partir do sistema de rastreabilidade das indústrias, no caso do frigorífico, esse animal ele é identificado a partir do lote. Né? Toda vez que um animal é enviado para o frigorífico, é necessário e obrigatório que esse animal ele carregue com ele a guia de trânsito animal. E essa guia de trânsito animal é utilizada como uma ferramenta para o controle interno dentro do processo. E os protocolos de certificação, que são protocolos específicos para determinadas demandas de mercado, que a gente pode estar atendendo, também utilizando como guia. Aqui eu trago como exemplo, se alguém não conhece, por exemplo, o protocolo Boi na Linha, que é um protocolo utilizado na Amazônia, né, que ele tem como característica fazer a qualificação do fornecedor direto. Nós temos o protocolo PRIME também, que é um protocolo voltado para a indústria de curtumes, que ele faz o monitoramento do fornecedor indireto, individualmente. Então, todos esses protocolos eles foram adicionados ao nosso guia, de forma que, uma vez que você atende a esse protocolo, você automaticamente está aprovado. Então, com relação à questão de monitoramento socioambiental, a gente teria aqui os atos de autodeclaração. Por que autos de autodeclaração no guia? Porque nós entendemos que esse processo de trazer o produtor, o fornecedor para dentro do sistema, ele não deve ser feito de uma forma obrigatória. Nós entendemos que o produtor deveria
qualificar a sua produção. Nós estamos aqui oferecendo uma ferramenta para que o produtor possa qualificar a sua produção. Nós temos também os dados de preservação ambiental, os dados da origem do animal, com base nas guias de trânsito, as condições de trabalhos que são operadas nessas propriedades, protocolos ou produção livre de desmatamento e os protocolos de certificação. Na recepção da matéria-prima, ou seja, quando aquele animal chega no frigorífico, né, ele recebe ali a guia de trânsito que vem, é obrigatório você ter essa guia de trânsito para você poder fazer o abate. Adicionado a isso, nós temos que ter a informação do cadastro do produtor, do cadastro da propriedade, do cadastro dos fornecedores indiretos, ou seja, aquele produtor que está entregando aquele lote de animais para o abate, ele tem que dizer da onde que ele comprou aqueles animais. Ou seja, não somente o que ele está entregando, mas de quem ele comprou, também é muito importante que a gente faça essa verificação. E os atos de autodeclaração, que também são feitos pelos produtores. Aqui tem um ponto bastante importante, né? Cabe destacar que o Brasil agora, o ano passado, lançou a plataforma Brasil Agro Mais Sustentável, que é uma plataforma, um data lake, que junta diversos dados, né, com relação à questão de compliance, por exemplo, áreas de preservação, dados de direitos humanos. Então, ele junta todas as informações num data lake que permite você fazer a validação e qualificar aquela produção, né? E esse programa, essa plataforma que o Brasil lançou, ela traz como princípio que o produtor é quem tem que inserir essa informação. Então, como nós já sabíamos que esse deveria ser o modelo que o Brasil iria utilizar, o guia também foi feito com base em que o produtor, através dos seus atos de autodeclaração, que é uma lei que diz e dá ao produtor a condição dele oferecer isso, ele possa oferecer os dados dele para qualificar essa produção. No abate e no processamento, há necessidade, né, que aquela informação que está chegando ali no frigorífico, ela seja vinculada àquela pele, para que a gente possa fazer com que o processo de rastreabilidade ele consiga, que ele permita com que a gente possa acessar qualquer informação dentro do processo produtivo. Tá? Então, por exemplo, quando os animais são identificados individualmente, ou seja, quando os animais receberem um brinco, que agora também o governo brasileiro lançou no final do ano, o Plano Nacional de Identificação Individual de Bovinos, onde vai se utilizar uma identificação de um brinco e mais um bottom, e nesse brinco você tem um código, tá? Que é o código 076, que é um código internacional de identificação, e esse código é composto por 13 números, né? E dentro desses números, nós temos 6 números que são muito importantes, que são os números de numeração de manejo, que determina o animal e a propriedade aonde ele foi criado. Então, quando você for transferir a informação daquele indivíduo individualmente, daquele brinco e aquelas informações que estão presentes no brinco, você deve transferir somente esses 6 dígitos que vão caracterizar qual é a propriedade e de que forma que aquele animal foi criado. E os animais que não forem identificados individualmente, que hoje são a grande maioria, nós temos o sistema que é feito hoje nas indústrias, que é a identificação através do lote. Então, você tem aquela identificação do lote, você consegue automaticamente voltar e saber de qual propriedade que aquele animal veio. Tá? A identificação e a rastreabilidade na pele, as recomendações do guia servem para orientar como o processo de rastreabilidade e compliance da produção animal pode ser agregado à informação da pele produzida no frigorífico, ou seja, todas aquelas informações que dizem respeito a como aquele animal foi produzido, quais foram os sistemas de produção e da onde aquele animal veio, ou seja, a origem, por quantas fazendas ele passou, e em cada uma dessas propriedades, o que foi utilizado no sistema de produção, essa informação é muito relevante e ela precisa estar, de alguma forma, anexada àquela pele, para que, quando essa pele chegar ao curtume, você possa automaticamente identificar quem é o fornecedor e em que sistemas de produção isso foi produzido.
fazendo também um gancho com o que a gente vai conversar aqui daqui a pouco sobre ciclo de vida, essa informação é muito relevante, porque, né, nós temos os dados hoje, de forma gerais, que basicamente, praticamente 50% do impacto das emissões, né, do setor do couro, elas vêm da matéria-prima. Então, se você tem um sistema de matéria-prima que é um sistema produzido de forma sustentável, seguramente o impacto que você vai ter nas emissões daquele produto ela vai ser menor. Da mesma forma que se você tiver um produto que foi produzido numa área, por exemplo, de desmatamento, onde as emissões elas são muito grandes, então você também vai ter um produto com um percentual de emissão muito maiores. Então, aqui a gente criou um procedimento que, na verdade, esse procedimento ele já é utilizado na indústria frigorífica, né, e na indústria de curtumes, que é marcar as peles com, principalmente, data do dia de abate e do lote, porque, a partir do dia de abate e do lote, você consegue, e do frigorífico, você consegue identificar de onde vem essa produção. A classificação recomendada e atribuída pelo guia é referente à validação do status junto à pele, junto ao couro, decorrente do processo de determinação de origem do animal e validação do seu processo de produção sustentado, baseado nos dados fornecidos, os dados fornecidos ou autodeclarados ou certificação junto aos animais no momento do abate. Então, essa classificação que a gente faz no guia, como um modelo de qualificação da nossa matéria-prima, ela não tem a ver exatamente com o produto em si, ou seja, com aspectos em relação ao peso do produto, à área do produto, se aquele produto tem marca-fogo, a gente não está classificando o produto com relação às características qualitativas do produto. O que nós estamos buscando qualificar é a origem da matéria-prima, ou seja, da onde foi produzido o produto e de que forma ele foi produzido, ou seja, como que a gente pode trazer aquelas informações do sistema de produção feito lá na fazenda, lá na propriedade, de que forma que a gente pode estar trazendo, né, essas informações para dentro do nosso sistema de monitoramento. Então, qual que seria o objetivo da classificação do nosso sistema? Bem, o sistema, primeiro, seria a gente garantir a origem da nossa matéria-prima, ou seja, a gente realmente identificar da onde ela veio, por onde passaram esses animais, e também, dentro do processo industrial, como que a gente faz para segregar essa produção, segregar esses lotes, segregar esses indivíduos dentro do processo que veio desde o frigorífico até o curtume. Também serve para que você garanta que a produção é uma produção sustentável. Então, a partir dos dados autodeclarados, de que você comprove que aquelas propriedades pelos quais aquele animal que gerou aquela pele foi produzida, que elas foram produzidas de acordo com os requerimentos do mercado. Então, isso é muito importante. Também vale destacar que, no caso do guia, apesar do guia trazer uma solução para que se possa apresentar o compliance socioambiental, por exemplo, para a legislação europeia, que exige que os animais tenham sido criados em áreas sem desmatamento, desmatamento zero, a partir de 2021, então você pode utilizar essa classificação da Europa a partir dessa informação. Se eu não tenho o desmatamento, então eu posso estar classificando esse animal para a União Europeia, desde que eu tenha a origem dos animais desde a fazenda de nascimento. Então, apesar de a gente ter feito o guia de forma geral, ele também atende à legislação da União Europeia, que dentro do guia a gente tem quais são os documentos e quais são as informações necessárias para que a gente possa ter essa qualificação. Os protocolos de certificação, que também auxiliam a gente no sentido de dar conformidade à produção, e aí você pode ter protocolos de certificação que são específicos de países, são específicos, no caso, por exemplo, da União Europeia, de um grupo de países, pode ser protocolos específicos de determinados clientes. Então, aqui no guia te permite você trabalhar com todos esses protocolos para entregar esse compliance. Então, você tem os atos de autodeclaração,
que são as informações que são oferecidas pelos fornecedores, no caso os produtores, para qualificar a sua produção. Com isso, a gente tem uma pele qualificada, classificada, aonde pode ser feito, através desse processo, a mensuração dos riscos, ou seja, eu consigo determinar, a partir desse processo de identificação e rastreabilidade dentro da indústria, eu consigo saber de onde veio aquele material, se daquela área onde aquele animal foi comprado existe algum tipo de não cumprimento da legislação brasileira, no caso o Código Florestal, legislação trabalhista e todas as outras legislações referentes ao nosso sistema de produção. Então, você pode estar associando isso. E valor agregado à pele, uma vez que essa pele traz com ela uma série de informações que caracterizam ela como sendo um produto de origem sustentável. Através disso, nós oferecemos para o sistema de produção, para os nossos parceiros, transparência, porque todo esse processo ele é feito de uma forma com que esses procedimentos tenham os seus pontos de verificação. Então, em qualquer parte do processo, é possível você verificar a origem daquele produto e se aquele produto, a partir daquela origem, foi produzido em condições atendendo às demandas e requerimentos do mercado. A gestão da informação, nesse caso, um dos pontos importantes é a LPG, que é onde a gente tem que atender a essa questão de trabalhar essas informações não somente internamente dentro da indústria, mas também as informações que estão vindo, por exemplo, dos produtores, Então, de que forma que a gente trata essas informações. Isso tem sido uma discussão muito significativa de como que essas informações são disponibilizadas. Então, a gente traz também dentro do guia essa possibilidade de que você possa acessar as informações qualificando aqueles produtores e aquele sistema de produção. E a segurança no processo, uma vez que o guia ele é, de fato, uma ferramenta que permite você desenvolver os processos, e nesses processos você tem, em cada uma dessas etapas, você tem os seus sistemas de verificação. Então, nós, a partir de um conjunto de dados que nós temos da origem e da qualificação daquela matéria-prima, a gente pode estar trazendo justamente transparência, gestão, segurança, valor agregado por matéria-prima sustentável desde a origem. Então, a gente vem trabalhando no CICB, neste momento, com o guia, desenvolvendo parcerias desde o governo federal quanto o governo estadual, junto às secretarias de defesa agropecuária, para que o guia seja utilizado de forma a orientar os atores em quais são as informações e quais são os procedimentos que devem ser adotados na indústria frigorífica e no curtume, para que a gente possa receber nos curtumes essa informação qualificada e a gente possa oferecer essa qualificação dos nossos produtos para os nossos clientes e para todo o mercado. Muito obrigado. Muito obrigada, Ricardo. Nossos cumprimentos pela apresentação e atualização sobre os projetos de monitoramento e rastreabilidade no país. Recebe o nosso agradecimento e a todos que tiverem mais interesse sobre informações, o Ricardo está aqui à disposição de vocês.